elevemos nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que neste momento se encontra representado pela equipe espiritual dos trabalhadores desta humilde casa de trabalho e oração de Isabel Soares de Moraes, nos trazendo as benesses emanadas do nosso Mestre Jesus, de amor, de consolo, de fortalecimento, de ensinamento, para que nós, através dos ensinamentos do Evangelho do nosso Cristo, possamos nos fortalecer e edificar em nossos corações a árvore fértil, onde através dela consigamos os frutos necessários para que os nossos caminhos sejam mais férteis, mais promissores, mais alegres, cheios de felicitações, cheios de alegrias, apesar de todas as dificuldades que a nossa humanidade nos oferece em todos os dias. Que o nosso Mestre nos traga a sua paz. Que essa paz, ela se encontre presente em todos os nossos corações constantemente. E que através dela nós nos sintamos e nos fortaleçamos como instrumentos dela e sejamos cada vez mais fortalecidos para que nos tornemos seus discípulos e futuramente os seus apóstolos. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo mal, que assim seja. Se conosco, bendito de Deus, assim seja. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo. Presencialmente eu já não participava por conta da pandemia, mas hoje eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, presencialmente aqui, para a gente poder conversar um pouquinho e aprendermos juntos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, através dos estudos aos sábados do livro Fonte Viva. Eu peço que todos vocês estudem comigo. Qualquer dúvida e qualquer complemento que vocês desejem fazer, por favor, façam, porque eu sou aluno tanto quanto vocês. O aprendizado de tudo isso é tanto meu quanto de vocês, tá bom? O capítulo que a gente vai estudar hoje é o capítulo do livro Fonte Viva, número 127, denominado Humanidade Real. Emmanuel, a cada capítulo que ele nos presenteia, ele vai nos levando a reflexões cada vez mais importantes com relação a tudo aquilo que nós somos e a importância e a reflexão da necessidade do que nós estamos fazendo para que nós nos melhoremos nessa vida atual. Então ele intitula o capítulo como Humanidade Real. Se a gente for falar, como nós vamos falar, simplesmente sobre a questão humanidade, a gente vai ficar falando aqui muito tempo. Porque falar de humanidade é simplesmente falar de nós mesmos. E nós, como criaturas humanas, como seres em construção, cheios de defeitos, ainda buscando aí a quebra de todos os nossos vícios, a superação de todas as nossas dificuldades, nós temos ainda muita coisa a superar e tem muita coisa a se enumerar aí no nosso dia a dia, de quantas falhas a gente comete no decorrer do nosso dia, de quantas necessidades ainda nós temos de real aprendizado, de verdadeiro aprendizado.
Então, real aí é verdadeiro. Como Emmanuel fala em humanidade real, que nós vamos aí fazer duas analogias. Na humanidade real nossa e numa outra humanidade real que nós vamos comparar. Então entendamos qual que é o significado de humanidade no dicionário. Humanidade no dicionário significa o seguinte, é um conjunto de características específicas que denotam da nossa natureza humana. Só que esse conjunto de características específicas, elas são características de benevolência, de clemência, de bondade, de piedade, de indulgência, de afabilidade. Então, o dicionário em si, ele enumera as características da humanidade como características sutis, como características boas, como características elevadas. Porém, nós sabemos que nós, seres humanos, nós temos a possibilidade, temos alguma coisa nesse sentido, já conquistados, mas temos muitas coisas ainda a vencer dentro de tudo isso. E o que dá para se entender no dicionário como real? Real se diz respeito à realeza, à originalidade. Então, humanidade real são características superiores, características sutis, originais, ou seja, que se dizem superiores à realeza, características de rei, coisa que ainda nós estamos lutando para se ter, porque se a gente considerar rei, nós entendemos que rei é uma pessoa que tem uma condição superior à nossa, uma condição que tem um entendimento melhor, um discernimento maior, uma pessoa que tem a condição de julgamento maior, não é assim? Ele julga melhor do que a gente, ele tem uma capacidade melhor e um discernimento melhor do que o nosso. Então, humanidade real nesse sentido seria uma humanidade com características elevadas, aonde essas características fossem de verdade, que existissem ali nele, que estivessem todas ali constantes, onde não houvessem falhas. Nós sabemos que nós, a criatura humana, nós tivemos aí fases de evolução dentro da história. Nós aprendemos isso na escola, que nós passamos da pré-história, da pré-história nós fomos para a história, na história nós passamos pela antiguidade, da antiguidade nós passamos pela Idade Média, da Idade Média pela Idade Moderna, Contemporânea, e assim sucessivamente até nos tornarmos o que nós somos hoje. Porém, espiritualmente falando, Emmanuel fala muito disso, e nos orienta muito sobre isso. Nós passamos espiritualmente por 3 fases, para que nós conseguíssemos chegar na atual fase que nós nos encontramos hoje, espiritualmente falando. Quais são essas fases? Essas fases são denominadas a primeira revelação, a segunda e a terceira revelação. A primeira revelação, ela é os 10 mandamentos. Foram a necessidade que Deus e que Jesus, no caso, encontrou de estipular regras para a humanidade que naquele momento se encontrava sem freios. A humanidade naquela época agia de uma forma que considerava que tudo que ela fazia não existia punição, não existia consequência, não existia consideração à maldade que ela causava, e assim eles causavam maldade sem a necessidade de repensar em tudo aquilo que eles faziam. E assim, Jesus, dentro do seu planejamento, dentro do seu governo que ele tem e da sua responsabilidade planetária do nosso mundo, como governador do nosso orbe, ele estipulou, junto com Moisés, que foi considerado o primeiro médium do nosso mundo,
os 10 mandamentos, no qual ele organizou regras e trouxe o entendimento para aquele povo daquela época de que existia um Deus. Eles já entendiam que existia um Deus único, e esse Deus único, ele te punia, dependendo daquilo que você fazia. Então, muito cuidado com o que você faz, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você causa, porque você vai receber as consequências de tudo aquilo que você faz. E através disso, houve um certo freio em todas as atitudes da humanidade daquela época. Então, a primeira revelação, que foi Moisés, foi um freio para a humanidade, de certa forma, com a visão de um Deus que punia, com a visão de um Deus que se vingava, com a visão de um Deus que maltratava aqueles que não acompanhavam as ordens que ele dava. Um Deus que causava medo. Só assim, para frear alguns raciocínios daquele momento. 1500 anos depois desse raciocínio, nós somos presenteados pela presença do nosso Mestre Jesus entre nós. Jesus veio com uma missão maravilhosa de nos mostrar que aquele Deus único que já havia sido incutido em nossos raciocínios, aquele Deus vingativo, aquele Deus maldoso, aquele Deus que punia, que nos maltratava, não era de verdade aquilo de realmente. Jesus nos mostrou que Deus, na verdade, é o nosso Pai. E que pai quer que o seu filho seja maltratado? Então Jesus, ele nos traz, a exemplo de sua vivência, a exemplo dos seus ensinamentos, o amor vivenciado por ele próprio, nos mostrando que através dele é que nós conseguiremos chegar até Deus por intermédio do próprio Cristo. Assim, ele nos mostra e nos faz aprender coisas sobre o perdão, coisas sobre se colocar no lugar do outro, e resumiu todas as leis dos profetas, porque ele sintetizou que ele não veio nem em nenhum momento destruir a lei, e simplesmente fazer-se cumprir essas leis e explicá-las a todos nós, e nos trouxe aí uma amplitude muito maior dos nossos pensamentos. Então, a primeira revelação, nós podemos nos considerar espiritualmente como crianças, uma fase infantil espiritual que nós estávamos, e a vinda de Jesus até nós, a convivência do Cristo conosco, já constata aí uma evolução tamanha que nós podemos nos considerar já com uma certa maturidade espiritual, a ponto de conviver com Ele. E essa convivência, ainda assim, não foi um tanto aberta, porque mesmo Ele estando conosco, ainda Ele teve que se usar de alguma pedagogia iluminada, para que ele se fizesse entendido. Ou seja, Jesus conversava conosco em sua visita aqui no nosso mundo, através de parábolas. Somente através desses ensinamentos, ou seja, o que eram as parábolas? Jesus usava exemplos do cotidiano da vida das pessoas, para que elas conseguissem entender os exemplos e a moral da história de tudo aquilo que ele queria ensinar. A terceira revelação, eu vou deixar para mais tarde, para a gente poder entender um pouco qual que é a nossa condição humana dentro de tudo isso. Nós ainda lutamos muito com essa questão da nossa humanidade. O que nós temos mais intrínseco dentro de nós? Qual é a nossa maior dificuldade hoje, dentro de uma questão coletiva? Me ajudem aí a pensar. Qual é a dificuldade hoje da humanidade dentro de um coletivismo para se vencer?
O que vocês acham? Muito bem. O que mais? Então, aceitar a diferença do outro. Vencer o egoísmo. Sim. Vencer o egoísmo. Então a gente falou aí de aceitar as diferenças, a gente está denotando o orgulho, né? Porque o orgulho ele denota que você é superior ao outro e você não consegue aceitar aquilo de diferente que o outro possui, né? O egoísmo ele também denota cobiça, ele também denota inveja. E o que é a cobiça? A cobiça é você desejar aquilo que o outro tem. Quantas vezes nós não nos pegamos desejando aquilo que o outro tem? Isso acontece com todos nós. Ah, é uma inveja branca. Tá? Entre aspas, inveja branca, é uma inveja branca. Quantas vezes nós não nos pegamos nessa situação? Porém, se eu sinto inveja, eu tenho uma cobiça dobrada. Por quê? A inveja, na verdade, é um sentimento de cobiça, ou seja, eu tenho a vontade de ter aquilo que o outro tem, com o sentimento de ainda querer destruir a vida do outro. Esse é o sentimento da inveja. Então é uma ganância tão grande que nós temos dentro do nosso coração. Isso eu digo dentro do nosso coração como uma questão de coletividade, porque o orgulho e o egoísmo são as chagas que existem dentro de nós a serem vencidas, e essa luta, ela é uma luta que já vem de muito tempo, que a gente vem batalhando para vencê-las, e muitas vezes nós sucumbimos com todas elas, porque nós, por mais que nós lutemos contra, algumas vezes a gente é vencido pelo conforto, pelo comodismo, pela vitimização. Nós nos vitimizamos muito, nós preferimos culpar muitas outras coisas que acontecem nas nossas vidas, ou seja, apontar um terceiro e não apontar aquilo que acontece dentro de mim, para que eu melhore alguma coisa, e assim a gente vai protelando todas as nossas dificuldades. Vencer as nossas dificuldades humanas nada mais é do que um dos maiores ensinamentos que Kardec nos pede dentro de todas as coleções que ele escreveu, que é conhecer-se a si mesmo. Somente nós nos dando a oportunidade do conhecimento de si próprio é que nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades que nós temos. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui muito prático e muito relevante de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um homem que perseguiu cristãos, que ordenou morte de cristãos, que matou cristãos, e ele tinha uma convicção de que aquilo que ele fazia era o correto, até que ele despertou que aquilo que ele fazia não era correto, era errado. O que a maioria das pessoas fazem? Ou algumas das pessoas fazem, que acontece isso com ela? Entra em estado de amor. Chora, né? Se desespera, anda os cabelos. Ai, meu Deus, né? Ele não. Ele reconheceu o erro dele. É um grande exemplo para todos nós. Tudo bem que a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, mas é um grande exemplo. Eu falo isso por mim. Ele reconheceu os erros dele, ele assumiu tudo aquilo que ele fez de errado, mas mesmo assim, ele seguiu em frente. Seguiu em frente sabendo de todas as consequências que ele sofreria pelas atitudes que ele havia causado no pretérito. Mesmo assim, ele não se abateu. Ele se transformou num homem novo
não se esquecendo do homem velho que ele era, porque as consequências do homem velho ainda ele carregava dentro do seu espírito. Só através das dores que ele próprio passou, foi que ele conseguiu remover, pouco a pouco, tudo aquilo que ele causou de dor no outro, ou seja, através das consequências do que ele causou, ele foi se livrando pouco a pouco de tudo aquilo que ele causou de sofrimento. Então, esse despertar nada mais foi para ele, como é para todos nós, isso não é diferente para nenhum de nós, do que o entendimento de que, poxa vida, eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor, porém eu sei que eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sei que eu tenho muita coisa a vencer ainda, mas eu posso seguir em frente, eu posso conseguir, eu posso primeiro, e eu devo primeiro me respeitar, sabendo que eu sou um espírito em construção e sabendo que através desse caminho eu tenho muita coisa ainda a entender e a aprender, e o envolvimento da espiritualidade, ele vem e fica em volta de todos aqueles que buscam a força maior para conseguir aí a evolução íntima e vencer todos os desafios que estão dentro de nós. Cada um de nós, tanto aqui que estão presencialmente no Isabel, quanto vocês aí que estão em casa, cada um de nós sabe as dores íntimas que temos. Cada um de nós sabe o quanto é difícil superar as nossas dificuldades, é ou não é? Quantas vezes nós paramos para contar as nossas dores para alguém, e esse alguém fez assim, a gente falou assim, poxa, não deu nem bola, né? Mas sabe por que não deu bola? Porque a sua dor, o outro não vai entender. Da mesma forma que você e que eu, não vai conseguir entender a dor do outro, porque a dor é individual. O que cabe a nós, pela falta de compreensão da dor do outro, é estender a mão para o outro e falar, eu estou contigo, eu posso te ajudar em alguma coisa. Talvez eu não entenda a sua dor, mas eu posso me unir a você, ser solidário a você, eu posso ser bom com você, e sendo bom com você, eu vou estar construindo dentro de mim também algo melhor. É esse o sentido da humanidade que existe dentro do dicionário, é a solidariedade. E a gente sabe que esse sentido de solidariedade, ele se destacou mais com o decorrer da pandemia, com o acontecimento da pandemia, né? A gente vê aí, em acontecimentos de catástrofes naturais, um monte de exemplos de solidariedade humana. Isso é muito importante, porque a gente percebe que o desenvolvimento dessas virtudes humanas, eles vêm aumentando tempo a tempo, eles vêm melhorando tempo a tempo. E isso é um motivo para que a gente se alegre, para que a gente se motive ainda mais a acreditar que o nosso mundo tem jeito. Apesar de muitas vezes a gente falar, nossa, será? Tem jeito. Tem jeito, porque se você acha que existe bondade no seu coração, é porque o mundo melhora, é porque o mundo, ele caminha por uma condição melhor. E assim, voltando à segunda revelação, que foi a visita de Jesus entre nós, Jesus nos mostrou tudo isso através do amor, através do entendimento de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, como a mim mesmo, é toda a essência do Evangelho. Todas as leis dos profetas estão resumidas
nesta frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que mesmo depois da vivência de Jesus conosco, a humanidade ainda teve muitas dificuldades de assimilar todas essas luzes que Jesus nos deixou. Ainda passou por vários percalços de entendimento, teve altos e baixos de discernimentos éticos e morais. Tanto que depois disso teve a Idade Média, que foi um tempo de escuridão para a humanidade, mas aí chegou o Iluminismo no século 17, 18, que foi assim, que foram uma grande repercussão, uma grande oportunidade que a espiritualidade nos deu de reencarnação de espíritos que nos trouxeram grandes novidades em raciocínios, em pensamentos de liberdade, e isso foi aflorando na mente da humanidade uma nova condição de raciocínio, trazendo aí novas oportunidades para a ciência, trazendo aí, preparando o terreno para Kardec, que ele veio aí no século XVIII, e assim a abertura do pensamento humano foi melhorando. Aí chegou a oportunidade da terceira revelação, que foi o Consolador prometido, que é os ensinamentos da doutrina espírita, que foi a codificação espírita feita por Allan Kardec. Qual o sentido dessa codificação? Nada mais do que dar um entendimento maior de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não nos explicou por parábolas. Hoje nós temos uma condição de entendimento muito melhor. Nós não precisamos mais do ensinamento por parábola. Hoje, através dos livros do Pentateuco Espírita Kardeciano, nós conseguimos abertamente nas páginas entender perfeitamente tudo aquilo que o Evangelho do Cristo quer nos dizer. Está muito fácil, está muito claro. A oportunidade que nós temos hoje de melhorar os nossos raciocínios, de entender mais quem somos, porque o Espiritismo ele nos traz essa oportunidade de refletir de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, de onde viemos é passado, mas onde estamos? Vocês já pararam para pensar onde nós estamos? Onde cada um de vocês estão? O que vocês estão fazendo para que vocês vão para onde vocês queiram ir? E para onde vocês querem ir? Qual que é o caminho, a jornada, qual que é o destino que vocês querem chegar? Entendendo que o seu destino, ele só vai acontecer dependendo do que você realiza hoje. Então o teu presente, ele é extremamente importante. O teu não, o nosso, ele é extremamente importante para a nossa vida, sempre. E a oportunidade que nós temos hoje do conhecimento íntimo, ela é cada vez mais valorizada e cada vez mais importante para todos nós. Então a primeira, a segunda revelação e a terceira revelação, a gente entende como uma árvore. A gente consegue imaginar uma árvore sem raiz? Então a gente entende que a raiz é a primeira revelação, foi Moisés. A gente consegue ver uma árvore sem tronco? O tronco é a base da árvore, não é isso? O tronco é o que sustenta tudo, tanto a raiz quanto a copa dela, não é? Esse tronco é Jesus Cristo, é a segunda revelação. E a base da árvore, a sua copa, onde tem as folhas, onde tem as flores, onde tem os frutos, na verdade a gente pode entender como a terceira revelação, como a codificação espírita. Uma depende da outra, uma sem a outra
não vive. É como o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles não existem um sem o outro. O Novo Testamento, na verdade, ele não existe sem o Velho Testamento. Como Jesus disse, eu não vim destruir a lei. A lei, ela está prescrita no Antigo Testamento. Ele veio explicar. Então, uma coisa depende sempre da outra. E essa humanidade real que Emmanuel quer dizer, ele se refere, na verdade, à humanidade real que Jesus Cristo nos demonstra. Porque o capítulo Humanidade Real, ele dá um exemplo na abertura de quando Jesus foi julgado por Pilatos. Quando Pilatos coloca Jesus num palco, na frente de todos os homens, de todas as pessoas, ele diz assim: eis aqui o homem, eis o homem. Por que Pilatos falou isso? Ele poderia muito bem ter dito: eis aqui o condenado, eis aqui o charlatão, sei lá, ele poderia ter enumerado um monte de coisa. Ele não era nada, isso incomodava ele. Ele disse: eis o homem. Então, Deus, na verdade, segundo a interpretação de Arthur Valadares, eu estou usando as palavras dele, ele usa até de Pilatos, nesse momento de entendimento nosso inferior, até de amargura para Jesus, como engrandecimento de quem é Jesus para todos nós. Então, eis o homem significa que Jesus, na verdade, ele é o grande exemplo de humanidade real para todos nós. Essa humanidade real é toda a personificação, toda a vivência de virtudes máximas, originais, reais, que um espírito de luz pudesse nos oferecer naquela hora. Então, eis aqui o homem, apesar dele ter sido crucificado, apesar dele ter sido humilhado de todas as formas, ter sido coroado com uma coroa de espinhos, ter sofrido humilhações tamanhas, apesar de tudo isso, ele ter sido abandonado pelos apóstolos, mesmo assim, ele perdoou, mesmo assim ele retornou e conviveu com os apóstolos e continuou ensinando, mesmo assim ele ainda convive entre nós, mesmo assim ele nos ama, porque enquanto há amor, existe a esperança. Então a humanidade real que Emmanuel quer nos mostrar é a humanidade real que Cristo nos oferece. E Cristo é além da humanidade, mas naquele momento que Pilatos diz: eis o homem, aquele homem significava a excelsitude de tudo aquilo que o planeta podia oferecer para a humanidade, que somos todos nós, cheios de defeitos, carregando aí todo o peso que a gente ainda nos causa e procurando ainda aprender muitas coisas aí que a gente se propõe a aprender. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem complementar? Tá, deu para entender o capítulo? Eu gostaria de ler para vocês então na íntegra o capítulo da Fonte Viva, tá bom? Assim a gente finaliza. Então, vamos lá. Humanidade Real, capítulo 127, abre aspas, eis o homem, disse Pilatos. Isso está mencionado no Evangelho de João 19,5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, ele não se rebelava.
Preso, ele exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, ele desculpara. Açoitado, ele olvidou a ofensa. Injustiçado, ele não se defendeu. Sentenciado ao martírio, ele soube perdoar. Crucificado, ele voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado. Pilatos não afirma: eis a vítima. Ele diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Eu gostaria de finalizar colocando uma música que eu gosto muito de ouvir, que ela retrata bem a humanidade nossa. Depois, se vocês quiserem ouvir ela no YouTube, é uma letra bastante, assim, que eu considero profunda, e que ela fala muito do que nós somos perante ao Criador, perante Deus, e eu acho que tem muito a ver com tudo aquilo que nós falamos hoje, tá bom? Agradeço muito vocês terem me ouvido hoje. Eu espero que de alguma forma a mensagem tenha chegado no coração de vocês, tenha servido para algum tipo de reflexão, e fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal de casa, viu? Não deu tempo de falar oi para vocês, mas estou muito feliz aí com vocês, tá? Grande beijo, muito obrigado. Ouçam a música, tá? Tchau.